Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu estou aqui na Quasar, estou com o Carlos Messa. A Quasar, que é uma casa especialista em fundos de crédito. E eu vim conversar hoje aqui com o Carlos para tentar entender um pouquinho do funcionamento dos fundos, da política de gestão. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Obrigado a gente. Me diz uma coisa, como é que é o processo de seleção dos fundos da Quasar hoje? Eu sei que vocês têm 3 fundos abertos, né? O Advantage Plus e o de debêntures, né? De debêntures incentivadas, que é isento de R, inclusive. Me discorre um pouco como é que é esse processo de seleção. Vamos lá. Bom, o fundo Advantage é um fundo que ele foi criado para atender a 4661. Isso implica em alguns pontos, tá? Esse fundo ele tem que ter no mínimo 20% em caixa e ele só pode investir em ativos que tenham rating e que sejam investment grade, tá? Todas as debêntures da carteira, as cotas de FDIC que nós temos no portfólio, todos eles têm um rating, tá? Então a carteira essencial do fundo, ela é composta basicamente por debêntures, títulos bancários e FDICs. Hoje nós temos uma concentração de 35% em debêntures, títulos bancários na faixa de 20% e mais 10% 10 a 12% em cotas de FDIC. Tá? O resto são fundos caixa ou operações compromissadas e títulos públicos. Tá? Isso no Advantage? Isso no Advantage. No Advantage Plus, ele é um pouco diferente, porque ele, nessa parcela de 20% de FDICs, ele pode ter até títulos de empresas de capital fechado. Essas empresas costumam pagar um pouco mais de taxa, e esse fundo ele pode ir até 100% em crédito privado. A gente acha que com essa diferença ele pode ter um retorno melhor. O nosso objetivo nele é 115% CDI. Eu sei que vocês têm um outro fundo de debêntures incentivadas. Qual que é o objetivo de rentabilidade do fundo? O fundo de debêntures incentivadas, a gente criou um instrumento para ele ser 100% redeado. Ou seja, o objetivo de retorno dele é entregar para o cliente 100% do CDI, lembrando que é um fundo isento de imposto de renda. Que daria, que se a gente colocar o imposto, daria por volta de 115? 115 a 117, dependendo do prazo até um pouco mais, né? Se for no curto prazo, até um pouco mais. E qual que é a liquidez desse fundo? Ele paga os resgates em D mais 30. Ah, D mais 30. Então, de repente, uma comparação de um CDB de curtíssimo prazo seria um 120. Isso, exatamente, aproximadamente 120 CDI. Legal. Lembrando que ele não corre risco de mercado. Todas as debêntures que são indexadas à inflação, elas estão redeadas em contratos futuros. Ah, legal, perfeito. E, achei excelente. Ele vai ter para fechar? Como é que está a capacidade do fundo hoje? Esse é um fundo onde a gente está vendo que o prêmio das novas operações está vindo muito apertado. Então, é um fundo que a gente queria crescer bastante, porém, com esse prêmio apertado, a gente não vê muito espaço para ele crescer. A ideia é que ele chegue a 150 milhões de patrimônio. Aí nós devemos fechar o fundo. Perfeito. Dentro desse fundo em específico, vocês têm alguma classificação de rating igual do Advantage ou alguma divisão no setor? Você acredita que, em função do prêmio e do risco associado, vocês gostariam de se expor mais? Tem alguma coisa nesse sentido? É difícil de você procurar fazer uma gestão assim, dado que o setor de infraestrutura é muito pequeno, né? Você tem o setor de energia elétrica, de rodovias, né, saneamento, então são poucos setores para você pensar numa diversificação, né? O grosso da carteira fatalmente vai ficar no setor elétrico. Legal, perfeito. E já acompanhando então já uma última pergunta aí para o nosso bate-papo. Me diz uma coisa, como é que você acredita que a nossa economia ali, né, com a nossa nova presidência e novos players, né, nesse super ministério, digamos assim, como é que isso poderia impactar nessas emissões de renda fixa, como é que poderia impactar as empresas, isso seria algo benéfico, como é que... Bom, eu acho que tudo parte da aprovação das reformas, né?
principalmente a reforma da Previdência, que é a que está aí a primeira a ser feita, né, votada. Se passarmos a reforma da Previdência, eu acho que o mercado, as empresas vão voltar a investir, elas vão precisar de capital para poder fazer os investimentos, e com essa necessidade de investimentos, a gente acha que o mercado vai se abrir para várias emissões. Então a gente vê uma janela muito boa de novas emissões de empresas, seja para CAPEX, seja para refinanciar. A gente acredita que o mercado vai crescer bastante. Além disso, você tem o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica que estão reduzindo na margem as concessões para as grandes empresas também. Então, tudo isso favorece o mercado de crédito, o mercado de capitais para financiar essas empresas. Legal, perfeito. Pô, queria agradecer aí em nome do Viagem Caro a sua presença. Boa tarde, pessoal. Então, esse foi o Carlos Mestre da Quasar. Um abraço.